Sétima edição da Meia Maratona do Douro Vinheteiro, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Partida na barragem de Bagaúste, chegada 21 km depois, para quem fez a Meia Maratona, na Avenida do Douro, no centro de peso de Régua. Muitas figuras ilustres do desporto nacional presentes nesta competição, como é o caso da olímpica Rosa Mota, a madrinha da competição. O desporto não podemos olhar só no aspecto competitivo, temos de olhar também no aspecto turístico, no aspecto social, e acho que esta zona aqui no aspecto turístico é única. Campeã olímpica da maratona em Seul 88. Rosa Mota, a madrinha desta competição. Está tudo pronto para a partida. Os participantes, de resto, vieram de todo o lado. Hi, my name is Anne. I'm coming from Germany and it's the first time that I will run for 21 kilometers here. E vamos lá então para as três provas. Está tudo pronto na barragem de Bagaúste. Primeiro, a partida da prova em cadeira de rodas, depois a meia maratona e a seguir a caminhada. Sétima edição, portanto, com 25 países presentes e representados à saída, a cadeira de rodas mais uma vez a fazer parte do programa, com uma participação não muito alargada, mas que em todo caso foi significativa e pelo menos no sentido de se manter esta vertente dentro destas competições, como vem sendo o caso nas principais provas disputadas em Portugal. Esta meia maratona do Douro Vinheteiro vem ganhando nome em termos nacionais. Teve uma grande participação entre as duas vertentes da competição, os 21.097 metros e a mini maratona com 6 km de extensão, portanto 8.000 pessoas para cima em relação a todas estas vertentes. E vamos já vendo à frente da prova logo após a saída, com Rui Pedro Silva a tomar de imediato o comando da competição. E assim os instantes iniciais da meia maratona do Douro Vinheteiro, a mais bela corrida do mundo, já está na estrada. Partida na barragem de Bagaúste e chegada no centro de peso de Régua. Uma competição que vai ganhando ano após ano cada vez mais importância no mapa do atletismo de estrada. Uma competição muito visível em termos de participações, desta vez cingidas a atletas portugueses apenas. Portanto, o domínio estrangeiro, nomeadamente leste africano, que se vinha fazendo sentir ao longo das edições mais recentes, não existiu e foram os atletas portugueses que estiveram no galarim nesta sétima edição da Meia Maratona do Douro Vinheteiro. Final em peso da Régua, como sempre, nessa localidade mítica de Portugal, sempre muito marcada pelas cheias do Douro. Não é o caso nesta altura do ano, e infelizmente não tem sido um caso muito recorrente nos últimos anos, embora haja sempre um período de cada ano civil em que essa iminência venha a ocorrer aqui nesta região. Não tanto aqui junto ao ponto de partida, mas lá para baixo, junto ao ponto de chegada. Uma das atletas que não chegou, por falar em chegada, foi Jéssica Augusto, prevista para a competição, uma das grandes vedetas aqui escaladas para estar nesta prova, acabaria por fazer a competição em ritmo de treino apenas, no meio do pelotão, portanto perfeitamente integrada no ambiente de festa, mas sem procurar resultados. Resultados eram procurados certamente por Rui Pedro Silva no comando da prova masculina logo após o tiro de partida. São os instantes iniciais desta meia maratona do Douro Vinheteiro, edição de 2012. Pontuamos também aqui neste momento o início da caminhada, ou seja, a mini maratona, apenas 6 km. Os participantes encaminham-se de imediato para o centro de peso de Régua, na Avenida do Douro, para fecharem a sua festa desportiva nesta manhã de domingo. Registra-se aqui um novo recorde de participantes nesta sétima edição da meia maratona do Douro Vinheteiro. Figuras ilustres do desporto nacional presentes, como por exemplo o treinador Domingos Paciência, que mantém aqui a sua forma física, participando nos 21 km. A convite dos amigos, escreveram e só me disseram depois que eu estava inscrito e tinha que vir. Portanto, vamos ver, vamos fazer o melhor, procurar fazer o melhor. Sei que é difícil, mas também tenho feito alguma coisinha para não estar a zeros, mas de qualquer forma, de certeza absoluta vai custar um bocadinho, mas de qualquer forma, tentar acabar, que era importante. E voltamos à prova principal, aí está a frente feminina. Frente feminina em que emergia de imediato Sara Moreira, um regresso muito saudado às provas, tanto em pista como em estrada, como em corta-mato, após um período de suspensão por ter ingerido inadvertidamente uma substância proibida dentro de um suplemento alimentar. Felizmente ficou tudo liquidado com a passagem da época de inverno e Sara Moreira pôde regressar à competição. Como sempre, é difícil voltar em pleno. A primeira competição da Sara a verificar-se logo a seguir ao período de suspensão acabou por dar resultados, obviamente, mais modestos, com
um 15º lugar na meia maratona de Lisboa, 15 de março, na ponte 25 de Abril, em que acabou em 75 minutos e 38 segundos, mas sem uma grande vontade aí de fazer resultados. Agora sim, a Sara aqui vinha para fazer um teste em relação à sua capacidade atual. Quando Rosa Mota ia incitando toda a gente, ela que foi de facto uma maratonista excepcional. Relembra-se que Rosa Mota foi a vencedora do primeiro grande campeonato disputado em termos de maratona feminina, e esse foi um campeonato europeu no ano de 1982 em Atenas. Os campeonatos da Europa tiveram pela primeira vez essa prova no lado feminino, e a partir daí começou a criar-se uma autêntica lenda que hoje perdura como uma personalidade que vai estando em todas as atividades ao longo do país para fomentar o desporto e a atividade física. Aqui Mónica Silva nas imagens, atleta que rapidamente se colocou na segunda posição no lado feminino. Ela que tem tido uma temporada, se calhar não tão forte no seu início como já teve o ano passado, tem feito bastantes meias maratonas. Uma atleta que acabou em 4º lugar na São Silvestre do Porto e na São Silvestre de Lisboa no final do ano passado, e 15ª na meia maratona da Ponte Vasco da Gama em setembro do ano passado. Essa tinha sido até agora a última meia maratona de Mónica Silva, terminada em 78 minutos e 27 segundos. Ela estava nessa perseguição à frente, mas Sara Moreira tinha claramente uma vantagem enorme logo à saída da competição da meia maratona, e evoluía a um ritmo completamente diferente, enquanto Filomena Costa do Sporting de Braga se ia colocando na 3ª posição, também ela ganhando uma vantagem significativa sobre as suas rivais, já que a Catarina Lima do União Esportiva da Várzea vinha a seguir. Aqui a liderança masculina durante algum tempo por parte de António Fernandes, um veterano da Associação de Val de Câmara, um atleta que esteve na meia maratona de Viana do Castelo no início do ano, onde acabou na 19ª posição, ia marcando o ritmo na frente, e na frente, do lado feminino, Sara Moreira, perfeitamente integrada neste grupo com o marido e colega de treino, Pedro Ribeiro, um dos melhores corredores de obstáculos de Portugal, e vamos ver o que ele fará ao longo da presente temporada. Continuava a ajudar na marcação de um andamento que acabaria, mesmo por afirmações da Sara Moreira, surpreender favoravelmente. Ela que viria aqui de comprovar que na régua se podem bater recordes pessoais. Na verdade, viria a conseguir o melhor resultado da sua carreira, tirando as maratonas que não são aceitas em termos estatísticos, com um desnível entre a partida e a chegada, como a Great North Run na Grã-Bretanha. Portanto, ficou comprovado, como ficaria comprovado no passado para o Rui Pedro Silva, e ele viria a fazer um tempo desta feita mais lento, bastante mesmo, do que é o seu recorde pessoal, mas estabeleceu a sua melhor marca de sempre aqui na régua no ano de 2009, com 62 minutos e 36 segundos. Sara Moreira aumentando a vantagem sobre todas as rivais, isto ia dando realmente uma margem de manobra grande para a atleta do Maratona Clube de Portugal, com o enquadramento masculino que fazia honra a uma atleta que vai estar nos Jogos Olímpicos de Londres, e iremos ver em que prova. A hipótese dos 10.000 metros colocada pela própria Sara Moreira como a mais óbvia, embora 3.000 obstáculos pudessem ser uma opção face ao contexto internacional da atualidade. Estamos a acompanhar a 7ª edição da meia maratona do Douro Vinheteiro. Aqui imagens da frente feminina da competição, com Sara Moreira a liderar. Ora, aí foram várias as figuras ilustres do desporto, e não só, que estiveram presentes nesta edição, como por exemplo o escritor José Luís Peixoto, que aposta na distância da meia maratona para trabalhar a sua condição física. Bem, para mim é a primeira vez que venho aqui a esta meia maratona do Douro Vinheteiro, e a grande motivação é esta paisagem extraordinária e também a oportunidade de passar aqui um domingo com desporto, e com um desporto que me é muito caro, porque o atletismo está presente na minha vida desde a infância, sendo que estas provas mais de fundo acabam por estar apenas presentes desde há alguns anos para cá, sendo que esta é a segunda meia maratona que faço este ano. O escritor José Luís Peixoto também presente na meia maratona do Douro Vinheteiro. Regressamos à prova principal. Aí está a frente masculina, com a liderança de Rui Pedro Silva. Rui Pedro Silva, que vive uma época de facto invulgar. Ele agora cumpriu no início de maio os 31 anos de idade, uma época que começou com um período de suspensão rapidamente resolvido, por ter eventualmente ficado indeciso em escolher entre o maratona e a Confort Limpa em termos de filiação. Acaba por competir como individual este ano. Regressou na Volta a Paranhos, essa mítica prova da cidade do Porto, na 54ª edição, onde ficou em segundo lugar, apenas batido por Ivan Skiplagat, um dos bons quenianos que tem competido em Portugal. Depois foi logo a seguir segundo a São Silvestre de Braga. A partir daí começou realmente a ganhar. Venceu a São Silvestre do Porto, foi a São Paulo no final do ano, onde acabou no 10º lugar da São Silvestre Main, e depois esteve em cross, não apostou muito
muito esta época, foi ao Cross de Itália em Sevilha. E depois, sobretudo, venceu a meia maratona Manuela Machado em Viana do Castelo no final de janeiro, com uma marca de 62 minutos e 38 segundos, que se quedou apenas a 2 segundos do seu recorde pessoal estabelecido aqui na régua no ano de 2009. Sara Moreira caminhava para um recorde pessoal nesta distância, fora dessas meias maratonas mais ajudadas, como se costuma dizer. A Mónica Silva mantinha a perseguição à distância, sem expectativas de chegar à frente, como é evidente, e estava também apoiada por alguns atletas masculinos, o que é sempre importante numa distância que teremos que considerar longa para esta atleta nascida em 25 de novembro de 1983 e que tem claramente esta vertente das provas longas e de estrada como a sua vertente de futuro. Ela que no passado ainda foi a quarta portuguesa nos 10 mil metros, com um recorde pessoal de 33 minutos e 32 segundos, mas tem claramente maior valia para as distâncias mais longas, fruto da sua menor velocidade comparativamente com Sara Moreira, por exemplo. Isso é uma evidência que não custa a aceitar. Filomena Costa, atleta do Sporting de Braga, praticamente da idade da Sara Moreira, aliás, apenas ligeiramente mais velha, nascida em fevereiro de 1985, mantinha a terceira posição. Ela que foi, já que se fala de referências, a sétima portuguesa nos 10 mil metros no ano passado e a sexta nos 3 mil obstáculos. Aqui uma atleta que também segue um pouco as pisadas da Mónica Silva, embora sejam atletas diferentes, obviamente, ou seja, vai virando para a estrada cada vez mais como maneira de estar num plano interessante, mas uma atleta forte em corta-mato, já que foi, por exemplo, nona no Campeonato Nacional de Cross Longo nas Aceteias no final de fevereiro e oitava no Campeonato Nacional de Cross Curto em Guimarães em março. E voltamos a Rui Pedro Silva e à sua digressão mais recente, depois daquilo que foi referenciado e das suas vitórias no final de janeiro. Ele acabaria por vencer a meia maratona do Funchal, em andamento também de treino quase, acima de 65 minutos, para ganhar depois a corrida do Dia do Pai no Porto e, sobretudo, ir à maratona de Viena. E aqui foi um momento marcante na mudança da carreira de Rui Pedro Silva, ou seja, ele foi 16º, ficou bem posicionado dentro dos europeus, foi a sua estreia completa. A sua estreia real e absoluta ocorreu em Berlim com desistência. E Pedro Silva tentava obter na capital austríaca mínimo para os Jogos Olímpicos e conseguiu fazê-lo. Conseguiu fazê-lo com um mínimo A e, portanto, acabará por ser o único atleta português masculino presente nos Jogos Olímpicos e será uma presença olímpica na maratona, depois do recorde pessoal estabelecido em Viena com 2 horas, 12 minutos e 15 segundos. Portanto, após alguma indefinição, sem dúvida, o Rui Pedro Silva está agora num caminho que deverá ser de não retorno em termos de grande aposta internacional. Aqui a disputa da segunda posição e envolvendo outro super veterano, Paulo Gomes, a correr como individual esta época, atleta que cumpriu 39 anos no dia 15 de maio e a presença logo atrás de Daniel Pinheiro, atleta do Maia Atlético Clube, um atleta que vem progredindo, o atleta mais jovem, claro, do que Paulo Gomes e que do Rui Pedro Silva. Também se estreou na maratona, na própria maratona de Viena, onde Pedro Silva fez o mínimo olímpico, com um tempo de 2 horas e 23 minutos, com o 23º lugar. Terá também a aposta deste homem para o futuro, ele que foi o 4º melhor português em 10 mil metros na temporada de 2011, no ano civil de 2011, que é aquele pelo qual se aferem os resultados, ao contrário do que certas pessoas defendem em Portugal. Daniel Pinheiro, que tem estado em algumas meias maratonas também, e para além dessa estreia na maratona completa, tinha sido 15º na meia de Ovar, sempre disputada no dia que celebra a implantação da República, dia 5 de outubro, e depois viria a estar também em Viana do Castelo no final de janeiro, onde acabou no 6º lugar, com 64 minutos e 27 segundos. Aqui voltamos à Sara Moreira, continuava com esta vantagem muito larga sobre todas as rivais, com o grupo de acompanhantes masculino a ficar cada vez mais reduzido. Depois Mónica Silva, Filomena Costa mantinha a terceira posição, Catarina Lima no 4º lugar, Rafaela Almeida do Benfica, uma atleta esforçada, sem dúvida, com menos velocidade que as suas companheiras de competição, mas a manter-se ali na luta por ficar no top 5. E aqui vamos vendo um enquadramento realmente muito interessante em relação à Mónica Silva e também à Filomena Costa, na sua perseguição à Sara Moreira, de que temos mais uma vez imagens aqui próximas. Sara Moreira, o seu atletismo deu-lhe o melhor lugar em Portugal em várias provas, 1.500, 5.000 e 3.000 obstáculos no ano passado, segunda na prova de 10 mil metros, o que dá bem a ideia da margem de escolha que ela tem em relação às provas clássicas em pista, para não falarmos em estrada, que é o que temos aqui nas imagens a caminho de Peso da Régua, e também em corta-mato, em que Sara se vem distinguindo igualmente a nível internacional. Entretanto, a competição em cadeira de rodas estava a terminar, em plena Avenida do Douro, em Peso da Régua, com a chegada na frente de Alberto Batista, tempo final de 51 minutos e 13 segundos, segundo lugar para Alexandrino Silva, com 51 minutos e 17 segundos. A reportagem junto do vencedor. Como já não é o primeiro ano e gosto de cá correr,
Este ano, como vinha bem preparado e o meu colega não está assim tão bem preparado como eu, ainda deu para vir a apreciar o rio quase a prova toda. E entretanto a meia maratona vai-se encaminhando para aqui vemos o Paulo final. Gomes, já destacado na segunda posição, o atleta que tem competido imenso, na verdade, mesmo com o estatuto de individual, vem fazendo múltiplas meias maratonas. Outro que esteve em Viana do Castelo, onde terminou em quinto lugar no final de janeiro, com 63 minutos e 59 segundos, a menos de 1 minuto do seu recorde pessoal, um recorde pessoal estabelecido, curiosamente, na edição de 2003 dos Campeonatos Mundiais desta distância da meia maratona, que vai tendo campeonatos do mundo desde 10 anos antes, desde 1993. Aí o Paulo Gomes correu em 63 minutos exatos, 1 hora, 3 minutos, 0 segundos, o recorde pessoal deste grande veterano, que depois da prova de Viana do Castelo ainda esteve em muitas outras competições, incluindo nos Campeonatos Nacionais de Cross Long, nas Azoteias, onde acabou no 12º lugar. Entretanto, o Rui Pedro Silva entrava na Avenida da Douro em peso de régua para finalizar a competição com o tempo de 65 minutos e 14 segundos, portanto, sensivelmente 3 minutos mais lento que o seu recorde pessoal conseguido aqui no ano de 2009, mas foi uma vitória folgada do atleta que agora compete como individual e, como ele diria, um primeiro testezinho a caminho dos Jogos Olímpicos de Londres, aqui acompanhado pelo diretor da prova e seu técnico, professor João Campos, técnico mítico que levou, por exemplo, Fernanda Ribeiro ao título olímpico em 1996 nos 10.000 metros. Paulo Gomes acabava na segunda posição, curiosamente, portanto, 2 individuais nas 2 primeiras posições, 65 minutos e 49 segundos para o veterano ex-Confor Limpa, e depois era a vez de Daniel Pinheiro do Maia finalizar na terceira posição, mas também muito longe do Paulo Gomes, com 67 minutos e 9 segundos. Paulo conseguiu ganhar larga vantagem sobre este atleta do Maia, que relegou para quarto um crónico vencedor da Maratona de Lisboa, Vasco Azevedo, do Sporting de Lamego, que finalizou com 68 minutos e 44 segundos. Luís Mendes, do Ciclones, foi quinto com 68,47. Depois da maratona, um mês a seguir à maratona, só com 15 dias de treino, acho que foi muito bom para início agora da minha preparação para a maratona. E agora vamos para o fecho da prova feminina. Sara Moreira bem dizia, não esperava tão bem, mas a verdade é que fez uma magnífica marca, 70 minutos e 55 segundos, um excelente resultado para a atleta do Maratona Clube Portugal, e digamos que esta é a sua primeira grande prova depois do regresso à competição, e ela tinha toda a razão para estar satisfeita. A Mónica Silva foi segunda, longe, obviamente, da Sara Moreira, mesmo assim com um bom tempo, de 74 minutos e 47 segundos. A atleta do Maratona também culminar aqui na meta nessa segunda posição. Filomena Costa manteve o terceiro lugar. A atleta do Sporting de Braga acabaria com 76 minutos e 44 segundos, fechando o pódio, distante da Mónica Silva, que fazia aqui um bom trabalho mais uma vez e mostra que esta prova é para já aquela em que ela rende ao melhor nível. Depois da Filomena Costa, a acabar a Catarina Lima, do União Esportiva da Várzea, no lugar número 4, 1 hora, 17 minutos e 30 segundos, neste momento a chegada da atleta do Sporting de Braga. A quinta posição seria para Rafaela Almeida, do Benfica, que culminou com 78 minutos e 27 segundos. A reportagem junto da vencedora. Foi melhor do que aquilo que eu esperava, mais rápido, pensava que ia correr mais lento, já não corria desde o dia 25 de março, foram muitos meses, 2 meses quase, a preparar-me e cheguei aqui e senti-me extremamente bem desde o início e, portanto, estou muito feliz. E assim vamos caminhando para o fecho da meia maratona do Douro Vinheteiro. A mais bela corrida do mundo já tem hino. Ora, e também presente na competição, mas em andamento de treino, a também olímpica para a maratona, Jéssica Augusto. Eu vim cá mais para o espetáculo, para apreciar a natureza da prova e aproveitei e fiz o meu treininho longo, com vista em preparação para os campeonatos, para os Jogos Olímpicos e para os campeonatos da Europa de pista. Ora, e com este treininho mais longo deu para apreciar um pouco mais a prova, digo eu, o ambiente. Deu para sentir um pouco melhor o Douro ou não? Aquilo que eu disse aos meus colegas atletas foi que eu vim confirmar se esta era a corrida mais bonita do mundo. Confirma-se, é a corrida mais bonita do mundo. Gostei bastante e espero voltar, mas em competição, a sério. E nós também confirmamos, é a mais bonita corrida do mundo, a meia maratona do Douro Vinheteiro. A EDP participa desde os anos 50 no desenvolvimento desta região e é numa
política de desenvolvimento regional e de resposta a que a EDP seja reconhecida pelas regiões como o seu parceiro, que participamos. Estamos no Douro a investir de novo com o nosso plano de hidroeletricidade e temos um conjunto de iniciativas que pretendem, junto às autarquias, junto às várias entidades, promoverem a zona. A melhor edição de sempre. Temos cá alguns dos melhores atletas portugueses da atualidade. Temos o único homem que veio aos Jogos Olímpicos da Maratona de Londres. Temos a Jéssica Augusto, a melhor atleta de Portugal. Temos a Sara Moreira, uma das grandes atletas da atualidade. E temos uma moldura humana absolutamente fantástica. 10 mil pessoas a caminhar nas margens do Douro. Uma mini maratona gigante e uma meia maratona de excelência. E assim foi a reportagem da 7ª edição da Meia Maratona do Douro Vinheteiro. A mais bela corrida do mundo. Para ver o Douro património.